Tudo bem? Bom dia. Eu falei bom dia bem baixinho na hora que eu cheguei, alguns não podem não ter ouvido. Outros chegaram depois. Quem aqui está estudando Direito Constitucional pela primeira vez? Quem estudou só uma vez? Ótimo. Então a turma é heterogênea. Dá para passar no concurso estudando só uma vez? Dá. Depende de quem? Só de vocês. Nada de Facebook, videogame. Quer relaxar? Vai ler alguma coisa motivacional. Ouvir uma coisa que te motiva, ver um vídeo que te motiva. Porque o tempo é curto e a Sapucaí é grande, não é? Enquanto vocês copiam, eu vou me apresentar. Meu nome é Denise Vargas, eu sou mestre em Direito Constitucional, tenho especialização também em Direito Constitucional, pós-graduado também em Direito Penal, Processo Penal, e começo no sábado uma pós-graduação de Direito Tributário. Escolhi Direito porque meu sonho era ser jornalista, mas
a minha mãe, uma vez, respondendo a um vizinho meu, né? O vizinho eu estava na porta de casa com alguns amigos e a minha mãe lavando a garagem. E aí passou meu vizinho e ele perguntou assim, Denise, vestibular tá aí, vai fazer vestibular para quê? Aí eu disse, comunicação, jornalismo. Aí a minha mãe gritou para todo mundo ouvir. Que comunicação, jornalismo, o quê? Você é muito feia para ser jornalista. Eu saí chorando, né? Deitei no meu quarto, mas eu chorei em alto estilo. Comecei a chorar declamando Castro Alves. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Alguém bateu a porta do meu quarto, eu abri pensando que era a mamãe cristã que é, para me pedir perdão, não, era meu vizinho. Consternado com aquela situação, veio acompanhado do meu irmão e falou, Denise, fica assim não, você é tão linda. Aí eu disse, mas eu uso aparelho. Isso é para melhorar os dentes, que já são bonitos. Mas eu tenho 10 graus de miopia, já uso óculos. Era meu óculos, era fundo de garrafa. Pode usar lente. Ele tentou me consertar de toda forma. Como não deu certo, ele me deu um exemplar da Constituição. E quando ele saiu dali, eu comecei a ler a Constituição Federal. E no preâmbulo já estava lá, nós, legítimos representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado Democrático de Direito, sob a proteção de Deus. Aí eu falei, Deus? É um sinal. Foi aí que eu resolvi fazer direito. Porque a advogada feia pode existir, né? Jornalista não, né? Então, eu já sou professora de curso preparatório para concursos desde 2001, né? Aqui na Veste Concursos, eu sou professora da Prodígio e das carreiras jurídicas e não jurídicas. Da Anatel é muito simples, nós vamos estudar o direito constitucional, geralmente teoria e exercícios. Na aula de hoje, ela vai ser um pouquinho mais teórica para eu adiantar alguns assuntos. Na próxima aula, a gente já resolver alguns exercícios do CESP. Não precisam se preocupar em compilar exercícios, porque eu tenho uma lista gigante para disponibilizar para vocês. Tá? Para quem nunca estudou, dá para pegar direitinho. Não se apavorem com a linguagem, é a mesma coisa. No mestrado, eu tive que fazer a análise econômica do direito. E como é que eu vou fazer a análise econômica se eu não sei economia? Lá fui eu estudar economia. E eu ficava apavorado, com os cabelos em pé. Mas deu tudo certo, né? Bom, vamos começar aqui o seguinte. Geralmente eu coloco o tópico, te explico, volto para que você possa copiar, a gente simula alguma questão se for o caso. Nessa aula de hoje, como tinha a pirâmide, e a gente pede um pouco de tempo, eu já resolvi deixar o quadro, pelo menos o primeiro quadro, pronto. Gente, o principal objeto de estudo do direito constitucional é a constituição política de um país, a constituição política de um Estado. O que é Constituição? No tópico 1 do seu edital está lá, Constituição. Pode cair esse conceito? Pode cair esse conceito. O conceito de Constituição é lei fundamental e suprema de um Estado. O que o meu sobrinho Lucas, de 8 anos, falaria a lei maior. Cuidado, a Constituição é a lei fundamental e suprema e essas duas palavras, principalmente para o CESP, que será a sua banca, você não pode confundir. Suponhamos que nós derrubássemos esse prédio, fôssemos reerguer outro. Qual é a primeira parte do prédio que nós iríamos construir? A base, o fundamento, o alicerce. É a mesma coisa com o país, com o Estado. Quando a gente quer fundar um novo país, quer fundar um novo Estado, nós temos que criar um novo ordenamento jurídico. E a criação se dá pela Constituição. Por isso nós dizemos que ela é a lei fundamental, é a básica, é a primeira. E ao mesmo tempo, ela é superior às outras leis que sejam criadas naquele país, naquele Estado. Então ela é fundamental e suprema. Fundamental é sinônimo de supremo para o CESP? Não. Essa é a básica e, ao mesmo tempo, superior. Um engenheiro estranharia isso, né? Como é que algo pode ser a mesma coisa, a base, e ser superior, né? Então, tem um contrassenso nisso, mas é esse conceito que a gente vai se apegar. Qual é a diferença da Constituição para as outras leis? É a função. Quais são as funções principais da Constituição? Primeiro,
criar um Estado, criar um ordenamento jurídico. E esse Estado, esse país, nós temos que dizer se ele é uma república, se ele é uma monarquia, se ele é federação, se ele é confederação, se ele é Estado unitário. Então, cabe à Constituição não só criar um país, criar o Estado, mas também organizá-lo politicamente, dizendo qual é a forma de Estado, forma de governo, sistema de governo e outros princípios basilares do Estado. Então, primeira função, criar e organizar um Estado. Segunda função, o poder do Estado, ele é absoluto, ilimitado? Não. Para evitar o abuso do poder, a Constituição tem uma função, que é a de limitar o poder do Estado. As duas principais técnicas de limitação que a gente vai ver seria a fixação de direitos e garantias fundamentais. Se fixa direitos para o cidadão para impedir que o Estado ele atue de forma abusiva na autonomia do indivíduo. Quer ver um exemplo? O Estado pode ingressar na casa do indivíduo ou na minha casa a qualquer hora, do jeito que ele quiser? Não tem limites. A casa do indivíduo é asilo inviolável. Ninguém podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo no caso de desastre, flagrante, para prestar socorro ou para cumprir ordem judicial durante o dia. Olha uma regra que foi colocada na Constituição para limitar principalmente o poder do Estado. As liberdades individuais, os direitos fundamentais, eles têm essa finalidade, limitar o poder do Estado.